Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e esta é a Batata Espacial, seu site de cultura nerd de cultura em geral na internet. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Lose Rezende. Lose se escreve L-O-H-S-E, Rezende se escreve com Z. Se inscreva no canal, toque o sininho das notificações para saber quando tem vídeo novo. Curta, compartilhe e comente. Venha participar das nossas discussões sobre cinema, séries, cultura e outras coisinhas mais, tá? E hoje vamos falar novamente de cinema, né? Estamos na reta final aí, do final do ano, né? Estamos chegando ao final do ano. Tô falando ainda das estreias, né, desse fim de semana aí do dia 15 de dezembro de 2024, tá? E hoje eu quero trazer para vocês um grande filme brasileiro produzido pela Globo Filme chamado As Polacas, tá? Um filme com tons meio hollywoodianos, tá? Mas foi até legal porque é um filme que acaba atingindo o grande público por causa disso, né? Um filme que é mais vamos dizer assim, sensível ao grande público por causa disso. O grande público gosta mais desse filme, mais com essa pegada hollywoodiana, apesar de tratar de um tema que aconteceu aqui no Brasil, mais precisamente no início do século XX, tá? E para eu poder falar desse filme aqui, vou ter que dar os spoilers de sempre, tá, gente? Então, se vocês ainda não viram o filme, parem o vídeo, vão lá assistir o filme e depois volta aqui para ver a nossa conversa. Mas o filme ele fala, né, do contexto ali do início do século XX no Brasil, né, do contexto da Primeira Guerra Mundial, quando na Europa estava havendo muita matança, estava havendo muita a situação da guerra mesmo, né, de minorias sendo severamente achacadas, severamente exterminadas, essa coisa toda, né? E aí um grupo, né, de judeus poloneses vem para a América, né, tentando fugir das perseguições da guerra e acreditando que a América, né, quando eu falo América, América toda, tá, gente? Não estou falando só dos Estados Unidos, não, tá? A América seria uma espécie de terra prometida, um lugar onde as pessoas poderiam recomeçar a vida longe das perseguições e dos horrores da guerra. Então, vários poloneses judeus vieram para o Brasil nessa toada aí, né, no caso, tá? E aí a gente vai ver a história de uma dessas polonesas, né, ou desses poloneses, né, que é uma moça chamada Rebeca. Ela tem um filho. O marido veio para o Brasil antes, né, para ir preparando o terreno por aqui. Só que quando ela chega até aqui, ela descobre que o marido dela acabou morrendo, né? E aí ela não sabe onde está o corpo do marido, esse negócio todo. E ela fica completamente desguarnecida aqui, sem pai nem mãe, junto com o filho. E aí ela vai acabar caindo na mão de quem? De um traficante de mulheres que explora mulheres polonesas judias sexualmente. Gente, isso aconteceu, tá? Isso aconteceu muito aqui no Brasil, tá certo? Por isso que essas judias polonesas que chegavam aqui sem opção nenhuma e eram obrigadas a se prostituir, elas começaram a ficar conhecidas como as polacas. E aí a gente vai ver, né, justamente a situação dessa moça, né, que é obrigada a se prostituir, né? Ela é agenciada, vamos dizer assim, por um cafetão interpretado muito bem, né, pelo Caco Ciocler, né? A gente tem que prestar atenção nessa interpretação do Caco Ciocler, que ela foi muito boa, né? Você fica com muita raiva dele, mas muita raiva mesmo, né? E o que acontece? A gente vai ver a saga da Rebeca aí, né? Tendo que sobreviver nessa prostituição, né? Tendo que é, abrir mão das convenções rígidas, né, do judaísmo, das convenções sociais rígidas do judaísmo, né, para poder sobreviver. E o pior de tudo, né, o menino ainda fica refém desse cafetão, né, e o menino começa inclusive a desenvolver uma certa afetividade com esse cafetão aí no caso, né, onde ele vai ser uma espécie de segundo pai para o garoto, para o desespero da Rebeca, né. Então a gente vai ver a Rebeca aí lutando, né, contra esse cafetão que se apaixona por ela, tá? O cara, ele tinha o hábito de ir em aldeias no interior da Polônia para se casar com moças virgens, né? Moças aldeãs completamente virgens, e quando ele trazia essas garotas para cá, né, ele praticamente botava elas para prostituição e até vendia essas garotas. Então, além dele ser um agenciador de prostitutas, além dele ser um cafetão, um explorador de prostitutas, né, no caso, né, nem agenciador é o termo correto aí, né, ele está explorando as moças mesmo, né, ele ainda fazia tráfico de pessoas ainda, né. Tudo isso contando, né, com
a vista grossa da polícia, né? E de repente a nossa Rebeca vai ter que passar por um perrengue terrível, né? Para poder, vamos dizer assim, sobreviver nesse meio complicado aí, extremamente complicado aí, onde as mulheres vão ter que comer o pão que o diabo amassou, né? É muito interessante que o filme também ele vai abordar, né, as tradições judaicas, né? Por exemplo, era uma situação muito complicada, né, quando uma prostituta dessas morria, por exemplo, né? E aí, quando uma prostituta dessas morria, não existia um cemitério específico para judeus, né? Então elas eram enterradas como indigente em cemitérios cristãos, né? O que deixavam as prostitutas judias revoltadíssimas da vida, né? Porque tem que se fazer um ritual, né? Onde você tem que molhar o corpo da moça, né, para dizer que a moça está indo pura para o céu, né, e você fazer vamos dizer assim, um enterro somente para elas. E aí, num lugar ermo, né, elas começaram a fazer esses enterros, né, que depois vai se transformar no cemitério de Inhaúma dos judeus, né, onde várias dessas polacas foram enterradas, né, e esse cemitério ele teve em atividade até a década de 70. Eu realmente não tenho ideia do que aconteceu com esse cemitério hoje, se ele permanece lá, entendeu? Se essas polacas ainda estão enterradas lá, coisa e tal, isso daí seria uma coisa até que seria interessante se fazer uma pesquisa, né, para ver, né, o que aconteceu com com os corpos, né, dessas polacas que foram enterradas lá, né? E aí o filme ele vai ter essa toada, né? Quer dizer, é um filme que vai, depois de muitos martírios, né, dessas mulheres, vai optar por um happy end, né? Vai ser feita a justiça com as próprias mãos no filme, então já estou dando spoilers monumentais aqui, tá? Mas foi como eu falei para vocês no início, gente, é um filme que tem, perdão, uma pegada um tanto quanto hollywoodiana aí no caso, né? Que é uma coisa que atrai o público, eu acho interessante isso, porque atrai o público, mas ainda assim, né? É um filme que, perdão, ele carrega um pouco nas tintas, né? E tira um pouco esse choque violento de realidade que o filme tem que ter. Porque um filme desses, né? Acho que a melhor coisa para um filme desses era falar da realidade mais nua e crua e ter um final triste mesmo, tá? Mas não vai ser o caso desse filme, tá certo, gente? De qualquer forma, perdão, tá? Esse assunto ele sempre foi muito comentado aqui no Brasil, das polacas, né, das prostitutas judias, coisa e tal, né? E esse filme ele tá justamente, né, espelhando, mostrando isso, que é baseado livremente em 2 livros, né, sobre a vida dessas polacas, tá? E aí você vai botar, dar uma carregada nas tintas ali para tornar o filme mais aprazível para o público, tá certo? De qualquer forma, ainda assim, vale muito a pena assistir esse filme As Polacas, tá? Eu acho que foi, perdão, gente, a grande estreia brasileira desse final de ano e essa é a minha dica de hoje, tá certo? Vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Meu canal no YouTube é o Carlos Eduardo Luz Rezende. Meu site é o batataespacialtudojunto.com.br e futuramente vamos conversar sobre mais filmes aí com vocês se essa maldita tosse me deixar. Tá certo, gente? Um abração, fui e até a próxima.